A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Vim trazer uma palavra para vocês hoje. Senti tocada no coração de entrar. Não reparem a imagem, viu? Mas mesmo assim eu me senti tocada a entrar e falar. A palavra hoje está em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Pronto para ouvir? Não. Primeiramente, vamos agradecer. Você já agradeceu hoje ao Senhor por mais um dia de vida? Então, bora agradecer? Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Teu santo nome, venho te pedir, Senhor, por essas vidas que vão me escutar depois. Venho te pedir, Senhor, por essas vidas que vão me escutar agora. Peço, Senhor, que fale imensamente com essas pessoas. Que caia por terra todas as minhas palavras, Senhor. Que hoje possamos claramente entender a Sua palavra. Que eu consiga explicar, Senhor. Que o Espírito Santo me dê sabedoria para poder explicar. Que as pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia não tenham, Senhor. Usa-me conforme a Tua palavra. Peço hoje, Pai, pelo poder do Teu santo nome. Repreende toda angústia, toda ansiedade. Peço, Pai, que repreenda também, pelo poder do Teu santo nome, tudo que vem atacando e subatacando, atacando os seus filhos, Pai. Pelo poder do Teu santo nome, que vai caindo por terra agora, tudo que tem sido armado e arquitetado, Pai. Peço pelo poder do santo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, que nenhuma arma forjada prospere, Pai. Amém? Glória a Deus. Bom, quem me acompanha sabe que um dos assuntos que eu mais gosto de falar, primeiro, quando não é amor, é sobre Jesus Cristo. Pra galera que tá chegando agora, eu quero explicar pra vocês que provavelmente eu sou a pastora mais diferente que vocês já viram. Mas também concordo que tenho, juntamente com vocês, uma paixão extremamente grande por Jesus Cristo. Pela palavra dele e pelos ensinamentos, pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Sei que todos nós não somos perfeitos. Alguns com imperfeições visíveis, outros com imperfeições invisíveis aos olhos humanos. A palavra do Senhor diz pra gente, e não é sobre isso que eu vou pregar agora, que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram espírito e verdade. Como assim, Suelen, espírito e verdade? São pessoas que são simples, pessoas que têm em comum o amor por Deus. Hoje eu falava que tem pessoas que não são muito boas na dicção, às vezes estão na frente da câmera e gaguejam, ou às vezes estão no meio da frente da câmera e não são tão, como posso dizer, perfeitas. Mas eu acredito que Deus seja para levantar muitas pessoas ao quais o mundo nunca deu nada por elas. Eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouco e sobre os ensinamentos que eu tive durante esse tempo de evangelho.
e que eu não entendia quando eu estava no mundo. Uma das coisas que eu entendi é que Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria. Primeiro Ele vai pegar aquela pessoa que andou totalmente na vida errada e aí vai transformar essa pessoa. Sabemos também que Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer. Então muitas vezes você vê uma pessoa que saiu da prisão, nada contra, uma pessoa que era de outro lado, e também eu não tenho nada contra. E aí de repente você vê essa pessoa pregando a palavra, trazendo a palavra de Deus. Quando eu desacredito da conversão do meu irmão que está na frente da tela, boa noite, Fernando, tudo bem? Quando eu desacredito da conversão do meu irmão que está na frente da tela, eu estou desacreditando que Deus possa fazer e levantar pessoas, se botar no carregador aqui, e levantar pessoas a quais o mundo não deu e não dá nada. Eu queria hoje que você não prestasse atenção na minha aparência. Sempre, Fernando. Você também. Eu queria que hoje, diferentemente de todas as vezes, você não prestasse atenção na minha aparência e prestasse atenção no que eu falo para você. Hoje, Deus mandou uma palavra muito legal pra gente. Que eu falei, né? Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz? Aqui está falando para nós hoje da palavra de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Eu sei que os ensinamentos de Jesus Cristo, para aquelas pessoas que querem seguir a Ele, não é muito fácil. Por quê? Eu vou explicar para você com o tempo que eu tenho de evangelho. Quando... Sim. Quando você vai ver ali toda a história de Jesus Cristo, toda a história que Jesus Cristo passou. Foi muito triste, né? E eu acredito que até enquanto ele estava ali orando, onde ele pedia, Jesus Cristo foi acometido de uma angústia. E aí eu acredito também que nem ele sabia muito o que estava por vir. Nem ele sabia muito o que estava envolvendo o chamado dele, o ministério dele. E acredito que Jesus Cristo, quando ficou sabendo, já estava praticamente na última hora. Quando ele ressuscitou, eu acredito que ele também não sabia que iria ressuscitar. Eu acredito que o Pai tenha guardado aquilo em segredo. Por que, Sueli? Porque assim é feito com a gente. Eu lembro direitinho quando eu comecei o meu chamado, eu era uma menina extremamente tímida. E eu não me dava bem na frente da câmera. E confesso que hoje estou voltando a me readaptar na frente dela. Fiquei muito tempo sem poder pregar para vocês. Fiquei um tempo no YouTube e vim pra cá, de novo. Por quê? Porque tem gente que não tá conseguindo se inscrever no meu canal. Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo estava indo para ser crucificado,
Você percebe a humildade desse homem? Ele não reclamou. Você não vê Jesus Cristo reclamando. Você não vê Jesus Cristo blasfemando em momento nenhum. Você não vê Jesus Cristo contra-atacando os inimigos dele. Você não consegue ver Jesus Cristo saindo daquela calma. Uma vez eu acredito que foi, já falei, que foi quando Jesus Cristo quando fizeram a casa do pai dele de comércio, que aí eu vi Jesus Cristo bravo. E até a Bíblia fala, a outra Bíblia fala, ela tem ali exemplificada. Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo passou pelo luto. Que bom, Fernando, que bom. Você também, vejo seus vídeos, fico muito feliz. Te desejo muito sucesso. Não cai não, sinal, cai não. E aí Jesus Cristo, daquela toda a humildade dele, você via que Jesus Cristo era um homem tão simples. Ele era o homem mais simples, com o chamado maior que tinha. Porque, na verdade, o chamado de Jesus Cristo... Isso aí, Fernando. Cada um tem um dom. Cada um é dado um dom, né? O dom da inteligência, o dom da ciência. Eu não sei como eu tive o dom da comunicação, mas agradeço a Deus todos os dias por conseguir conversar com vocês. E tem gente que diz que consegue entender a palavra da forma que eu explico, e eu fico muito feliz com isso. Então Jesus Cristo, ele foi aquele exemplo. Pense num exemplo. Você conhece uma pessoa boa? Provavelmente essa pessoa boa que você conhece não chegue aos pés de Jesus Cristo. A bondade dele, a humildade dele de andar com aqueles que ninguém dava nada, a humildade dele de estar perto de pessoas ao qual o mundo desprezava. E eu pensava hoje comigo, né, e Deus ia falando comigo e falava: Suelen, é uma pena, porque a própria igreja, os próprios templos estão matando a fé dos cristãos. Por que eu venho para vocês e eu me apresento para vocês sem máscara? Primeiro, porque se alguém me encontrar na rua, ela vai me conhecer, provavelmente ela vai me ver de boné e de cabelo curto. E o que acontece? Deus sempre fala pra gente que a maior mudança da gente é de dentro pra fora. Só que a gente, como ser humano, a gente quer ver a mudança nas pessoas do lado de fora. Então, se eu não vejo do lado de fora, aquele lá não é convertido. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu segui padrões que todos queriam de mim, menos o padrão que eu queria. Eu queria um cabelo curto, eu queria usar o meu boné. Só que automaticamente, enquanto eu pregava para vocês, tudo isso foi acontecendo. Eu fui me libertando dos padrões que as pessoas queriam que eu tivesse.
Para quê? Sim, é fundamental. E é a melhor mudança, Fernando. Não adianta eu mudar as minhas vestimentas se por dentro eu continuo a mesma pessoa. Quando a Bíblia fala de um encontro pessoal com Jesus Cristo, não é esse encontro pessoal carne. É o encontro pessoal espírito. Então por isso que eu falo, Jesus Cristo, se você olhasse para Jesus Cristo, né, naquela época, se você olhasse para ele, você ia perceber que Jesus Cristo era muito simples. Muitas pessoas duvidaram que Jesus Cristo era Jesus Cristo. Era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles tinham que ver. E mesmo vendo todos os milagres que Jesus Cristo fez, mesmo assim não acreditaram que era. Talvez se Jesus Cristo estivesse com roupas mais adequadas para aquele tempo, aqueles que só enxergam pela vista acreditariam. Mas como Jesus era filho de um carpinteiro e carpinteiro também, mesmo as circunstâncias sendo ruins, levaram ele a cumprir o propósito. Graças a ele, hoje eu tenho liberdade de falar com Deus aonde quer que eu vá. Graças a eles. Sim, a simplicidade, Fernando. A simplicidade, ela é um dom também. Sabe? Eu vejo pessoas que chegaram tão alto, e esqueceram de onde Deus tirou elas. Então, o que acontece? Deus, quando ele vai trabalhar em você, e Jesus Cristo, ele era tão simples, que provavelmente Barrabás foi solto no lugar dele. Para você ter uma noção, o pessoal estava cego já havia além da aparência, eles não viam mais além da aparência. É muito fácil criticar quem está aqui na frente levando a palavra. E aí a gente repara, né, tudo, a gente repara o cenário, a gente repara, eu vou falar no tempo de hoje, a beca do pregador, né? Mas a gente não presta atenção no fundamental, que é a palavra. Muitas vezes eu entrei aqui para poder pregar e Deus virava para mim e falava: eu quero você com um batom vermelho, Sueli. Você sabe por que eu te quero de batom vermelho? Porque eu quero que eles enxerguem além da aparência. É muito fácil criticar a pessoa que está aqui na frente pregando a palavra. O difícil é você abrir a câmera e pregar a palavra e receber as retaliações. Os pastores são muito mal vistos. Muito mal vistos. Porque a gente peca e erra como qualquer um. A gente erra numa palavra que a gente fala errado. Só que por causa de outros padrões, a gente, nós que somos pastores, que não somos hipócritas, levamos a culpa. E eu venho dizer para você o seguinte: o pastor que falar para mim, com todo respeito, que não é pecador, ele já está mentindo. Que ele não tem os pecados dele, que todos os dias ele não tem que matar a carne dele. Ele está mentindo.
É muito fácil eu vir aqui na frente da live e pregar para você o inferno e falar assim que você está sentenciado para ir para o inferno, sem que eu olhe para dentro de mim e veja quantos pecados eu tenho. Jesus Cristo, ele era perfeito. A gente nem se tentasse conseguiria chegar à perfeição. Nem se quisesse. Porque primeiro ele já tem um ponto perfeito aí, que é a parte de ter nascido sem relações. E isso a gente já nasce desde pequenininho, assim. Então o que eu venho para mostrar para vocês, eu posso ser muito julgada, mas o que eu venho para mostrar para vocês é o seguinte: nenhum pastor é perfeito, não. E se algum pastor tá me escutando aí, com todo respeito, Fernando, mas tem gente que usa isso para poder matar pessoas espiritualmente. E hoje eu tô abrindo meu coração aqui, falando que não é desse jeito não, igreja. Se a gente pode fechar a boca e parar de matar os outros espiritualmente, é muito melhor. Quando a gente desvia uma pessoa da igreja, por julgar a roupa que ela vai entrar dentro da igreja, é logicamente que você sabe que vai entrar dentro de uma igreja, você não vai com uma roupa, as meninas não vão com uma roupa pelada, né? É cada ocasião, para um casamento você se veste de uma forma, para ir para o colégio você se veste de outra, para ir numa festa de aniversário você se veste de outra, para sair com os amigos você se veste de outra forma, para ir na igreja você se veste da forma adequada. Então, ao invés de ajudar em pessoas, eles estão matando espiritualmente outras pessoas. E isso é muito triste. A maioria das pessoas que eu vejo afastada da igreja foram porque tiveram uma sentença de uma pessoa que acha que é Deus, que acha que tem o poder de sentenciar alguém, que acha que é o Espírito Santo para fazer a mudança na vida da pessoa, e não é desse jeito. Não é dessa forma. Quando eu chamo alguém para ir na igreja comigo, e aí é a minha visão, quando eu chamo alguém para ir na igreja comigo, a própria Bíblia diz mesmo: venha como estás. Quando eu conheci Jesus Cristo, os meus shorts não eram lados muito grandes. Mesmo assim, eu sabendo da vestimenta que eu estava, eu não entrei dentro da igreja porque eu tinha sabedoria e discernimento. Sim. Se for uma crítica para destruir o que seu irmão está fazendo, sabe, fica quieto, não fala nada não. Se mantém em silêncio. Às vezes o silêncio é muito mais sábio. Então, quando eu entrei na igreja e conheci Jesus Cristo, primeiro que eu conversei com ele foi dentro de um banheiro. Isso aí é muito mais do que comprovado pra gente ver que a gente tem livre acesso em qualquer lugar com Jesus Cristo. Às vezes você não tem um lugar para chorar. Às vezes você quer se manter forte na frente da sua família.
E aí o banheiro é o único lugar que você encontra para chorar. É onde a água se mistura com as lágrimas. Cada um tem um lugar secreto para se encontrar com Deus. Uns na cama, uns com os joelhos dobrados no chão, outros no banheiro assim comigo. Cada um tem um lugar para falar com Deus. Cada um tem um lugar específico para conversar com Deus. Então, que a gente não seja aqueles que matam espiritualmente os irmãos. Que antes de julgar e apontar o dedo para alguém, a gente lembre que tem 4 dedos apontados pra gente. 3 dedos apontados pra gente. 1 para aquele que tudo vê. Então, quando eu levo alguém para a igreja, como ainda eu não tenho meu ministério em aberto, quando eu vou visitar outra igreja, ou visitar a igreja de alguém, eu levo esse irmão meu, e lá dentro, enquanto o pastor ministra a palavra, ele prega a palavra, eu sei que aquela pessoa não vai sair dessa palavra igual. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E todas as vezes que você entra dentro de uma live para poder escutar a palavra de Deus, e toda vez que você entra dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que sem distrações você senta no banco e para de perceber quem é que está te olhando dos pés à cabeça e entra dentro da igreja por conta de Deus, você aprende e sai um pouco mais diferente. Obrigada, Fernando. Porque quem vai trabalhar em você é o Espírito Santo. Quem tirou as blusas decotadas da Suelen não foi pessoas que pregaram para mim. Quem tirou a blusa decotada da Suelen foi o Espírito Santo. Eu comecei a me constranger. Então, às vezes, era uma coisa que você fazia e, de repente, você, às vezes, tem mania de falar um palavrão um pouco mais pesado e frequentando a igreja, de repente, você percebe que você já não tem mais esse palavrão. E aí você percebe que, tipo, você já não quer mais usar aquele tipo de roupa. E aí você percebe que você, em vez de julgar as pessoas, você começa a amar as pessoas. E vai percebendo que quem trabalha em você é o Espírito Santo. Só que as igrejas hoje querem fazer o trabalho do Espírito Santo. E aí o que acontece? Uma igreja vazia. Por quê? Porque os fiéis vão se sentindo cada vez menos dignos de estar na presença de Deus. Sendo que a própria palavra de Deus vira para você e fala: venha como estás. Venha como estás por quê? Porque lá dentro desse templo tem o Espírito Santo, que é aquele que convence, que é aquele que te fala, que é aquele que te guia por um caminho que você deve ir, que é aquele que te guia por um caminho que você não deve ir. Então, meus amores,
Eu vou deixar essa palavra para vocês hoje. Se você deixou de ir na igreja por conta de críticas, se você deixou de ir à igreja, de frequentar a igreja porque todos te reparavam, volte a ir na igreja focando naquele que deu o filho dele por você, focando naquele que morreu numa cruz por você, tampando os ouvidos, não para ser teimoso, mas tampando os ouvidos para a multidão que o tempo todo você vai tentar agradar e você não vai conseguir agradar. Então a gente vive num constante tentando agradar pessoas que nunca estão satisfeitas nem com a vida delas. A verdade é essa. E aí eu pergunto pra você, até quando você vai tentar agradar outras pessoas e desagradar você? Até quando você vai tentar agradar outras pessoas? Amém, Fernanda. Até quando você vai tentar agradar outras pessoas e vai deixar de seguir aquele que deu o filho dele por sua causa, de ir visitar aquele que deu o filho por sua causa, de visitar o filho que morreu na cruz por sua causa, de também visitar o Consolador, que quando você chora, leva todas as suas lágrimas para o Pai. Você vai deixar de fazer isso por causa do ser humano? O ser humano não pode ser mais importante que Jesus na nossa vida. O ser humano não pode ser mais importante que Deus na nossa vida. O nosso esposo ou esposa não pode ser mais importante que Jesus na nossa vida. A baladinha do sábado, domingo à noite não pode ser mais importante que Jesus na nossa vida. O nosso filho não pode ser mais importante que Jesus na nossa vida. A palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai o reino do céu e eu cuido da tua família. Buscai o reino dos céus e eu cuido do teu trabalho. Buscai o reino dos céus e eu cuido da tua saúde. Buscai o reino dos céus e eu cuido da sua mudança. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, e tudo mais eu vos farei, e eu vou cuidando daquilo que te preocupa, e eu vou cuidando daquilo que te machuca, e eu vou cuidando daquilo que só você no secreto fala com Deus. Então hoje que essa live, essa mini live, sirva para abrir o coração de pessoas, abrir o coração de pastores também, com todo o respeito que tenho por muitos pastores aí. Digo e repito, nós não somos perfeitos. E nós não temos o direito de matar espiritualmente outras pessoas. Nós não temos o direito de desiludir aquela vida e tirar aquela vida do caminho que ela está seguindo. Então, se for para dar uma crítica destrutiva, não abra a boca. Se for para desviar o teu irmão da igreja, não abra a boca. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. O seu trabalho é só levar as pessoas para a igreja. O resto Deus faz.
Então que hoje, meus amores, que saiamos com essa palavra aqui, ó. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Seguindo os passos de Jesus. Pai, eu te peço hoje pelo poder do teu santo nome, Senhor, que possamos todos os dias ser parecidos mais e mais com Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que às vezes é tão difícil perdoar. Eu sei que é tão difícil perdoar aqueles que fazem mal pra gente, Pai. Eu sei, Pai, que tem muitas pessoas feridas com o coração cheio de feridas, com mágoas e ressentimentos, Senhor. Mas que essas pessoas hoje saiam dessa live liberando o perdão para que as bênçãos delas não sejam retidas no mundo espiritual. Para que elas possam tirar a carga que está sobre os ombros dela. Que essas pessoas livremente consigam liberar o perdão e esquecer, Senhor Jesus, quem falou, quem magoou, quem machucou. Amar, Senhor, como Jesus amou. Amar, Pai, independente de aparência, independente de religião. O Senhor vê coração, Pai. O Senhor vê o nosso coração. E eu sei, Senhor, que o Senhor está sim para levantar pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não são do modelo antigo, mas que são modelos novos de pregadores, Pai. Mas que abrem a boca e as pessoas conseguem ver o Espírito Santo nessa pessoa, Pai. Pessoas que não têm a voz tão afinada, mas que quando abrem a boca conseguem converter pessoas, Senhor, através da sua voz. Que as pessoas, por mais pregadores que tenham brilho nos olhos, Senhor Jesus, por mais pregadores, Senhor, que levem a tua palavra independente do que o mundo fale, por mais cantores, Senhor, que cantem a sua verdade, que cantem a verdade, que façam com que as pessoas sejam transformadas, sejam mudadas, Senhor, mesmo que desafinadas, porque o Senhor pode mudar a voz das pessoas também. O Senhor pode tudo, para o Senhor não há nada impossível. Então eu te peço hoje, Pai, pelo poder do teu santo nome, que saiamos dessa live libertos de toda mágoa e de todo ressentimento, que Jesus Cristo possa visitar os nossos corações, que todos os dias possamos aprender e pensar, será que Jesus Cristo faria dessa forma? Será que Jesus Cristo agiria dessa forma? Será que Jesus Cristo agiria com o irmão dentro da igreja da forma que eu estou agindo? Será que Jesus Cristo apontaria o dedo para o irmão como eu tenho apontado, Pai? Então eu te peço hoje, pelo poder do teu santo nome, que saiamos libertos dessa live, saiamos libertos de toda mágoa, ressentimento, Pai. Que nós possamos liberar o perdão para pessoas que fizeram mal para a gente e que ainda planejam e arquitetam o mal para a gente, Pai. Nós desejamos bênção na vida dessas pessoas. Nós oramos, sim, Senhor Jesus, por aqueles que nos perseguem, Pai. Cuida daqueles que nos perseguem, que eles possam encontrar o caminho da luz, que eles possam encontrar o caminho da salvação, Pai, pelo poder do teu santo nome. Batiza-nos, Senhor, com o seu Espírito, batiza-nos, Espírito Santo, para que nós possamos continuar firmes e acesos na sua presença.
para que possamos, Espírito Santo, cada dia mais e mais, não nos deixe esfriar na fé, não nos deixe esmorecer na fé, não nos deixe a tristeza tomar conta do nosso coração, mas sim, Espírito Santo, vem nos visitando, nos abraçando e nos consolando todos os dias, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser pessoas do bem, Senhor. Vem nos convencendo, Espírito Santo, das coisas que estão erradas. Que os pastores, Senhor, entendam que quem convence é o Espírito Santo. Que os fiéis entendam que quem convence é o Espírito Santo. Pai, vai visitando agora cada um que nos fez mal, Senhor Jesus. Nós entregamos eles nas suas mãos. Desejamos todas as sortes de bênção na vida deles, Pai. E pedimos, Senhor Jesus, para que tire essa carga pesada das nossas costas. Para que possamos, Senhor Jesus, te seguir livremente. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda mágoa. Liberta-nos, Senhor Jesus, de todo ressentimento. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda tristeza. Liberta-nos, Senhor Jesus, de toda vontade de ficar deitado e prostrado. Liberta-nos, Senhor Jesus, pelo poder do teu santo nome. A palavra diz que o seu santo nome tem poder. E é pelo poder do santo nome de Jesus que eu creio que muitas pessoas serão visitadas com o dom de perdão. Que muitas pessoas consigam liberar perdão para as pessoas que fizeram mal para ela. E depois, quando um dia você encontrar pessoas que fizeram mal para você, que você não as trate assim como elas fizeram com você, mas que você esteja de braços abertos para receber essas pessoas, seja com a palavra de gratidão, seja com a palavra de encorajamento, seja simplesmente com Jesus te ama. O mundo já está cheio de ódio demais. Sim, porque quando a gente não perdoa, Fernando, a gente carrega pra gente. A gente carrega dentro da gente. É dentro de você que fica. Quando você retém uma mágoa, quando você retém algo de mal dentro de você, seja uma mágoa, um ressentimento, você está fazendo mal para você mesmo. E está prendendo a sua vida, amarrando a sua vida. E eu creio que essa live, que pessoas escutem essa live, e que antes de dormir, sim, se ajoelhem. Se ajoelhem e conversem com Deus. Você tem que lembrar de nomes por nomes. Virar para Deus e falar: olha, Senhor, fulano de tal fez isso comigo. E sabe, Senhor, eu me senti muito triste. Eu me senti muito magoado. Eu me senti muito magoada. Mas eu quero liberar o perdão de todo o coração. Eu quero liberar o perdão. Eu quero que essa pessoa encontre o caminho da paz. Eu quero que essa pessoa encontre o caminho da luz. E aí você vai ver como é que teu fardo fica menos pesado. Como é que as coisas começam a andar na sua vida. Quando eu prego para vocês aqui, corta aqui do outro lado também. Serve para mim. Então que vocês possam acatar esse belo desse conselho que a gente teve hoje. Pai, eu te peço hoje, pelo poder do Espírito Santo, que as pessoas que me escutem, Senhor, tenham um dia, seja de dia, de tarde ou de noite, tenham uma noite
abençoada, uma tarde abençoada, um dia abençoado, com a sua presença. Vai, Senhor, pelo poder do teu santo nome, facilitando o caminho dos seus filhos. Gripada. Facilitando o caminho dos seus filhos, tirando tudo aquilo que atrapalha seus filhos de cumprir o trabalho, cumprir o estudo. Vai afastando, Pai, pelo poder do teu santo nome. Tá bom, Fernando, boa noite. Eu também já vou. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Eu aqui me assistir de noite, que você tenha uma noite reparadora, de sono reparador. Deus abençoe, proteja e livre de todo mal e até a próxima. Boa noite, Fernando. Fica com Deus.